O dinheiro pode comprar qualquer coisa, não é mesmo? Então como podem existir coisas no mundo que até bilionários não podem comprar? Vamos descobrir as coleções que são tão raras e protegidas que nem mesmo os bilionários conseguem comprá-las. Número 10. O Museu Smithsonian. A rede do Museu Smithsonian é uma das mais prestigiadas do mundo. A coleção de 23 museus, zoológicos, jardins, galerias e até mesmo um castelo apresenta uma história abrangente dos Estados Unidos, coleções de arte excepcionais e feitos impressionantes da engenharia. Esses museus receberam 28 milhões e meio de visitantes em 2018, com um orçamento de US$ 1 bilhão. Muitos bilionários adorariam possuir os artefatos inestimáveis contidos nessas coleções. Alguns dos itens mais valiosos incluem a cartola de Abraham Lincoln, que ele usou na noite em que foi assassinado, o módulo do comando da Apollo 11, que levou os primeiros 2 homens à Lua, e o primeiro avião motorizado bem-sucedido com um piloto a bordo, o Wright Flyer 1903. Mas são objetos de valor inestimável e não podem ser comprados por ninguém. Os museus da rede são financiados publicamente, e os turistas que visitam Washington esperam entrada gratuita para a maioria dos museus Smithsonian, sempre que os visitam. Além disso, seria mortal para a imagem pública de qualquer homem ou mulher de negócios que investisse no museu para tentar obter lucro de um dos maiores acervos do continente. E nenhuma doação política poderia convencer os parlamentares a aprovarem algo como a venda desse patrimônio. Fique imaginando quanto custaria para entrar nesses museus excepcionais se fosse uma empresa que os gerenciasse. Bom, de qualquer forma, a verdade é que eu não estou muito preocupado com isso, mas tem quem esteja. Número 9. Coleção roubada de Don Miller. Em 2014, a equipe Art Crime do FBI invadiu a casa de Don Miller, um homem de 91 anos que colecionava artefatos ilegais em todo o mundo. Miller já morreu, mas o FBI identificou o escopo de sua coleção, e os números eram impressionantes. Sua casa inteira era basicamente um enorme museu. Miller passou 60 anos cavando ilegalmente e confiscando uma coleção de mais de 40 mil artefatos, incluindo cerâmicas preciosas, armas e 2.000 ossos humanos, representando cerca de 500 seres humanos completos, um cemitério de navios. Quase metade da coleção era nativa americana e o resto vinha de todos os cantos do mundo. Apesar de estar em violação direta das leis de antiguidades, Miller admitiu ter encontrado e mantido a maioria dos artefatos de expedições que realizou ao redor do mundo. Os destaques da coleção roubada incluem uma nota de $1.000 dos confederados avaliada em quase 75 mil, fósseis avaliados em quase 100 mil e pedaços de jade da dinastia Ming da China. Essa jade da dinastia Ming pode render até US$ 1.200.000. Como o FBI está em processo de devolução desses itens a seus respectivos países, nenhum bilionário jamais poderá possuir novamente os artefatos dessa coleção roubada de valor inestimável. Número 8. Apreensão de armas. Após um tiroteio em massa em 1996, a Austrália baniu as armas de assalto e confiscou todas as armas desse tipo que estavam em posse de seus cidadãos. Isso são muitas armas. O resultado desse confisco foi uma queda na violência armada e um número significativo de armas não reclamadas. A maioria dessas armas foi destruída, então eles não iriam querer comprá-las de qualquer maneira. Agora, os Estados Unidos deveriam ser duramente pressionados para levar adiante um programa tão extremo em nível federal. Assim, estariam aplicando as leis sobre as armas e confiscando mais delas. Mas o que acontece com as armas depois de serem confiscadas? Bom, depende do estado. E é por isso que um bilionário teria dificuldades em comprar essas coleções de artilharia pesada. Seria impossível em Ohio, onde a maioria das armas confiscadas é destruída. Mas mesmo em um estado como Kentucky, onde todas as armas confiscadas são colocadas à venda em um leilão, os bilionários teriam dificuldades para obter essa coleção. A primeira razão é porque apenas negociantes de armas de fogo licenciados podem licitar no leilão. E o segundo motivo é porque traficantes de todo o país vão aos leilões para licitar essas armas, dividindo a arrecadação em várias partes do país. Número 7. Arte famosa mantida em armazenamento. Museus de arte em todo o mundo trabalham para disponibilizar ao público a arte mais famosa do mundo, mas muitos museus mantêm milhares de pinturas famosas trancadas, fora da vista do público durante a maior parte do ano. Por exemplo, o Museu de Arte Moderna, MoMA, de Nova York, mantém apenas 24 de suas 1.221 pinturas de Picasso em exibição. Há múltiplas razões para isso. A maioria dos museus não tem espaço para exibir suas coleções inteiras de uma vez. As peças compradas recentemente ainda estão em caixotes, e algumas obras simplesmente não atendem ao tema do museu. E a porcentagem de coleções que os museus não exibem é impressionante.
97% da coleção de Guggenheim está armazenada. O Louvre mantém 92% de sua coleção trancada, e o Tate Museum esconde 80% de sua coleção. Agora, imagine o que um bilionário pagaria para obter todas essas obras invisíveis. E embora nenhuma projeção de valor para todas essas obras inestimáveis esteja disponível, um estudo mostra que a venda de apenas 1% da coleção de um museu tornaria os museus gratuitos para o resto da vida. Mas atualmente as leis restringem as vendas de arte em museus, forçando-os a apenas vender obras de arte se for com o propósito de comprar mais delas. E muitos bilionários usam museus de arte para fins fiscais, doando peças valiosas e em seguida reivindicando a obra de arte doada como forma de abatimento fiscal. Assim se criaria um verdadeiro conflito de interesses se um bilionário comprasse e doasse obras de arte para o mesmo museu. Número 6. Coleção de moedas da Universidade de Princeton. A Universidade de Princeton mantém uma coleção de moedas raras usadas durante muitas grandes culturas e civilizações. Essa coleção de 100 mil moedas inclui moedas coloniais do período colonial dos Estados Unidos, moedas do Império Bizantino e moedas dos impérios grego e romano. Essas coleções são disponibilizadas ao público para visualização e mediante consulta privada com um curador. Outra coleção valiosa de dinheiro é a Coleção Numismática Nacional, apresentada no Museu Nacional de História Americana Smithsonian. Essa coleção de 1 milhão de peças apresenta moedas, medalhas, decorações e moedas de papel. As peças em destaque incluem uma pepita de ouro de 1848, o Brasher Doubloon, de 1787, com um valor estimado de 4,5 milhões se estivesse à venda, e a Indian Head Saint Gauden's Double Eagle, de 1910, entre outros. Essas peças giram em uma exposição contínua no museu, História sobre Dinheiro. O valor estimado de cada uma dessas coleções individuais seria de bilhões de dólares, mas um bilionário jamais teria acesso a ela, pelo orgulho que os curadores têm em manter as duas coleções. Princeton vem construindo sua coleção desde 1849, e eu já falei sobre o tipo de pressão que existe para manter o Museu Smithsonian público. Então, boa sorte, bilionários! Não será fácil colocar suas mãos sujas nessas peças de arte incríveis. Número 5. Coleção de selos da Brown University. Filatelia. É o ato de colecionar selos postais e um passatempo bem popular entre os indivíduos ricos, porque os selos são artefatos históricos importantes. Mas alguns dos selos mais raros estão contidos em coleções proibidas para bilionários que as queiram. Desde 1876, a Brown University vem compilando uma das coleções de selos mais prestigiosas do país. A coleção é uma compilação de 6 coleções distintas, que foram doadas à universidade. As peças proeminentes da coleção incluem 49 envelopes endereçados a Abraham Lincoln e o English Penny Black, de 1840. Simplesmente o primeiro selo do mundo. E o selo mais valioso da coleção é o Pan-Americano Invertido da Exposição Pan-Americana de 1901. Vindo em versões de 1, 2 e 4 centavos, a versão de 1 centavo é muito mais comum, e portanto menos valiosa do que o resto. Mas um conjunto de todas as 3 foram vendidas em 2009 por 199 mil dólares, e um lote de 4 selos de cada valor dessa mesma coleção por 1.146.000, no mesmo leilão. Em 2011, o valor estimado de toda a coleção da Brown University foi de 10 milhões de dólares. Mas assim como as moedas de Princeton, a Brown University gastou muito tempo e se orgulha de adquirir e manter essa coleção, para que simplesmente a coloquem à venda. Parte do que atrai professores, alunos e doações para Brown e Princeton é o prestígio dessas universidades antigas. Ambas as escolas já mantêm dotações na casa dos bilhões, e as universidades constroem seus fundos em projetos com suas coleções de moedas e selos. Portanto, embora um bilionário pudesse fornecer uma boa infusão de dinheiro comprando os selos ou moedas, o sucesso ao longo prazo para as universidades compensaria muito mais do que vendê-los agora. Número 4. O Museu de Arte Moderna de Nova York. Algumas das obras dos artistas mais famosos do mundo moram permanentemente no MoMA, na cidade de Nova York. Mais de 200 mil obras estão aqui. As obras mais proeminentes incluem Les Demoiselles, de Pablo Picasso, uma pintura estimada em cerca de 1,2 bilhão de dólares, e possivelmente a pintura mais famosa dentro do MoMA, A Noite Estrelada de Van Gogh. Essa peça tem sido analisada e discutida entre os entusiastas de arte por mais de um século, e tem um valor estimado de uns 500 milhões de dólares.
Agora, o preço dessa coleção, que é basicamente de trilhões de dólares, foi colocada fora do alcance da maioria das pessoas, incluindo a maioria dos bilionários, e sem chance de eles venderem nada disso. Por que alguém iria visitar o MoMA se eles não apresentassem tantas artes raras e valiosas? Seria melhor já colocar uma placa de "Passa-se o ponto" na frente do Museu de Arte Moderna, se eles começarem a fazer isso. Número 3. A coleção de pedras preciosas Ophir. A Ophir Gemstone Collection é um conjunto de mais de 40 gemas raras, certificadas pelo Gemological Institute of America, muitas das quais são reconhecidas como os maiores espécimes conhecidos de seu tipo no mundo. 9 das joias são oficialmente reconhecidas pelo Guinness, como sendo as maiores do seu tipo em qualquer lugar do planeta. A maior é a Safira Azul, uma joia de 31.308 carats, do tamanho de um prato de comida. Outra joia em destaque é a Safira Marrom de Ophir, outra das maiores do mundo com 5.905 carats. Os especialistas nem conseguem identificar uma das joias da coleção por serem super raras, indicando que se trata de um material desconhecido. As estimativas do custo da coleção baseada em Delaware chegam a 2 milhões de dólares por carat, ou 35,5 milhões de dólares por gema. A coleção é propriedade de uma empresa chamada Ophir Collection LLC, mas ninguém sabe quem é o proprietário da própria empresa. A coleção não pode ser comprada por bilionários por um motivo muito simples: ela não está à venda. Número 2. Parques Nacionais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos protegem 84 milhões de acres de terra como parques nacionais, e o Serviço de Parques Nacionais mantém 391 marcos naturais intocados como esse status. Desde que o Parque Nacional de Yellowstone foi estabelecido em 1872, o órgão responsável manteve a beleza natural desses locais, impedindo os ricos de desenvolver qualquer uma dessas terras para obter lucro. As áreas que recebem o status de Parque Nacional recebem proteção do governo federal de qualquer desenvolvimento comercial. Portanto, os bilionários não podem explorar essas belas paisagens e construir restaurantes, resorts e outras propriedades que lhes renderiam mais dinheiro. Eles fariam muito dinheiro com esses marcos naturais, se pudessem. Os parques nacionais dos Estados Unidos receberam 330 milhões de visitantes em 2017, e em 2015 estima-se que os parques geraram 32 bilhões de dólares em receita. Número 1. Patrimônios da Unesco. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, conhecida como Unesco, designa locais que considera essenciais para o ensino do desenvolvimento cultural em todo o mundo como locais de patrimônio mundial. Existem 1.092 locais de patrimônio mundial da Unesco em 191 países em todo o planeta. Um dos locais mais notáveis é Angkor Wat, no Camboja. O maior monumento religioso do mundo recebe mais de 2 milhões de visitantes por ano, e esses visitantes encheram os cofres do governo do Camboja com a quantia de 62 milhões de dólares em 2017. Outro patrimônio popular é o Taj Mahal, na Índia. A tumba recebe de 7 a 8 milhões de visitantes por ano, e traz mais de 212 milhões de rúpias, o que representa uns 3 milhões de dólares por ano. Agora, eles recebem o primeiro lugar da lista, pois são propriedades estatais, com não apenas as nações possuindo os locais, mas também com outros membros do Tratado da Unesco os protegendo. E essa proteção extra torna extremamente difícil para bilionários conseguir qualquer parte da receita gerada por esses locais reconhecidos mundialmente. Portanto, lembre-se disso na próxima vez que se sentir deprimido em relação a como está nosso mundo. Pelo menos ainda existem várias coisas nesse mundo, às quais nem mesmo muito dinheiro permite acesso. Mesmo assim, você não acha uma pena que tantas relíquias permaneçam trancadas nos museus e não sejam exibidas? Você acha que deveriam ser vendidos para gerar mais renda? Conta pra gente nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!